Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Para a gente começar a nossa lição de hoje, eu quero cantar uma frase de uma música conhecidíssima para a gente conversar sobre. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nós já cantamos diversas vezes essa música e agora a gente vai pensar um pouquinho sobre ela na nossa EBD dessa manhã. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical dessa manhã. É uma honra poder receber você e sua família aqui com a gente. A nossa igreja tem trabalhado dessa forma, a nossa Escola Bíblica, então durante esse período a gente está conversando aqui através dos nossos canais, das nossas plataformas, das redes sociais. Nós estamos estudando a Epístola de Tiago, então nós estamos falando sobre ensaios sobre a vida. De que maneiras Tiago nos ajuda a entender a vida e nos dá condições de fazermos aí a melhor escolha, de tomarmos as melhores decisões, de como nós devemos viver. Então Tiago nos ajuda a pensar sobre isso. Então, com base na carta de Tiago, semana passada nós fizemos aí uma introdução à carta, nós conversamos sobre como Tiago construiu, para quem que ele escreveu, quem foram as pessoas para quem ele tinha endereçado essa carta. Eu sei que, de um certo modo, uma parte ali acaba ficando um pouco cansativa, mas é importante para que nós consigamos entender o contexto para o qual Tiago escreveu, né, e como isso pode se reproduzir para nós hoje, uma vez que a palavra de Deus ela é atemporal. Ela foi escrita para aquelas pessoas, mas há uma aplicação para nós nos dias de hoje. Então, o que a gente pode aprender com Tiago? Então, hoje nós vamos falar sobre uma vida de provação. Nós cantamos aí um pouquinho. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Tá na Bíblia isso? Tá na Bíblia isso. Tiraram provavelmente aqui, né? Eu não pesquisei exatamente a origem dessa música, mas nós enxergamos essa frase aqui na carta de Tiago, né? No primeiro capítulo, a partir do verso 2. Eu convido você a me acompanhar. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2 até o verso 12. Diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Vamos orar então? Graças te damos, Senhor, pela manhã de hoje, por esse belo dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, para que nós, Senhor, entendendo o que Tu queres nos dizer nessa manhã, nós consigamos fazer a Tua vontade prevalecer nas nossas vidas, no sentido de realizá-la para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Começo, claro. A carta de Tiago, ela, como eu falei na semana passada, ela não é uma carta ali que tenha muita discussão teológica, mas ela é uma carta excessivamente prática. Excessivamente é uma maneira de falar, mas ela tem muito aspecto prático. Boa parte dos seus versículos tem verbos no imperativo, ou seja, elas são ordens dizendo que como nós devemos fazer as coisas. E nós vemos que essa carta ela é um modelo
para que nós vivamos a nossa fé onde quer que nós estejamos, né? Onde quer que nós andemos, nós temos aí a carta de Tiago nos mostrando como nós devemos viver a nossa fé. Ou seja, a fé que nós temos, ela não é uma fé vinculada a um lugar específico, mas onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés, ali nós devemos viver por fé. Logo, pensando que a vida ela é composta de muitas circunstâncias e uma delas é a provação. Todos nós somos submetidos às provações, somos submetidos a provas. É interessante porque às vezes a gente acha que não há sofrimento na vida do cristão, né? Há uma igreja que diz que um dos seus slogans é pare de sofrer. Então, se diz que o pare de sofrer da forma como eles colocam, parece assim que a vida vai ser um mar de rosas, que agora, a partir de agora, é só vitória, né? Só vão vencer e a gente vai conquistar, nós vamos ter as coisas e o passado agora, a desgraça toda ficou passado, porque agora nós vamos vencer na vida. Sim, não. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quando a gente para olhar a Bíblia, a gente pensa que diversos personagens vão mostrar pra gente provação, por circunstâncias que são provação mesmo. Você vai ver Davi escondido na caverna com receio de morrer pelas mãos de Saul. Você vai ver outros personagens passando por perrengue. Vai ver Daniel na cova dos leões. Vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. Vai ver um monte de personagens aí que passaram por provações. Mas se tem um cara que na Bíblia foi provado, foi Jó. Meu irmão, Jó foi provado. O texto vai dizer que o próprio diabo foi lá, sabe Deus como, chegou e disse: o Jó só é fiel porque tu dá tudo pra ele. Aí Deus vai lá, toma lá, pega lá o Jó, faz o que quiser lá com ele, só não mata. Aí o diabo faz o diabo com ele, e depois não pode tocar. Ele é resistente porque tem saúde. Então o Jó perde tudo. Você conhece a história, se não conhece, vai lá, leia o livro de Jó, isso é importante para sua vida. E Jó perde tudo, perde filhos, perde bens, perde saúde. Jó fica lá sentado no meio da rua, removendo com um caco, né, a sua pele cheia de úlcera. É uma visão assim triste nós vemos em Jó. Para nós é um negócio assim inimaginável. E Jó passa pela aprovação, e Jó depois ele é aprovado na sua aprovação e recebe muito mais do que aquilo que ele tinha. A única coisa que Jó não perdeu foi a sua esposa e a sua fé. Apesar de que a esposa dele em alguns momentos ela tem um papel ali difícil na vida dele, mas ela não saiu do lado dele, e ele tem o seu Deus, a quem ele não blasfemou. Então a Bíblia mostra todas essas histórias, né? Então, por que a aprovação nos atinge? O que acontece conosco que faz com que a aprovação nos atinja? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é provação. Tá? O que acontece na provação? A definição de dicionário da palavra provação é uma dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grandes, que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções de um indivíduo. Ou seja, a provação é um teste, né? É uma circunstância de dificuldade ou algo que aflige a gente e que provavelmente também causa sofrimento de maneira tão grande que isso pode afetar a nossa fé, a nossa moralidade, a nossa convicção. Então, que exemplos a gente tem aí de talvez provações que nós tenhamos no dia a dia? Às vezes a provação ela pode ser mostrada pra gente naquele troco, né, que a gente... mas isso teve ser tentação. Depende. A sua moralidade, se a sua moralidade diz que devolver um troco que lhe passar errado, se aquilo é tentador para você, então precisa rever seu conceito de honestidade, né? Aquilo é uma aprovação. Você recebe uma aprovação, que é, você recebe um troco errado, você confere, opa, tá errado, devolve. Mas se você retém aquele troco e diz, opa, graças a Deus eu fui abençoado, você tem que rever seu conceito de moralidade e principalmente de honestidade, né? É uma aprovação, uma coisa corriqueira. Uma outra aprovação que eu costumo ver, que eu
eu acho que faz sentido a gente conversar sobre ela, é de repente aí você ter disponibilidade na internet de diversas coisas, né? Filmes, livros, mas que parte desse conteúdo é pago, né? Você tem que comprar o livro, você tem que comprar o filme, você precisa adquirir esses produtos porque alguém teve trabalho de produzir, de fazer e tal. Agora, claro, não vou chegar aqui e dizer para o irmão, não, ninguém, quem nunca fez isso que atira a primeira pedra. Porém, é uma provação a qual nós somos submetidos e a nossa moralidade é testada nisso também. Nós somos provados a saber se nós estamos fazendo isso de maneira correta. Todos nós. Então, a provação ela vai ser, no fim, para a nossa linguagem estudantil, é uma prova, é um grande teste sobre como nós estamos. Né? É como se nós precisássemos, ao final de um período, ser testados para saber se tudo que nós aprendemos nesse período, de fato, vai ser aproveitado para que nós avancemos para a próxima etapa. O termo original, ele significa teste, exame. Só que não é apenas um teste, não é uma prova aplicada, mas é uma prova aplicada com o objetivo de mostrar aquilo que é genuíno. Ele quer evidenciar aquilo que é puro, ou seja, a ideia da provação é arrancar as cascas que não prestam para sobrar só aquilo que presta. A ideia de provação é essa, da palavra provação, etimologicamente falando, é que ela vai descascar a gente para sobrar realmente aquilo que presta. E a ideia, né, da provação é interessante porque ela é muito parecida com o nosso conceito de santificação, como a gente entende o processo de santificação. Né? Uma vez eu aceito a Cristo como Senhor da minha vida, então enquanto eu for caminhando, à medida que o tempo vai passando, eu vou me aproximando de Deus, eu vou aprendendo da sua palavra, orando, e a palavra de Deus ela vai me revelando coisas que eu preciso abandonar, que eu preciso deixar para trás, e essa revelação do que eu vou abandonando, ela vai me ajudando a melhorar, a ter uma vida mais decente. Né? Então você vai ver que a provação ela é um aspecto que ele é intrínseco, ele faz parte da vida do crente. A provação ela é uma parte integrante da vida do crente. E é interessante porque a provação às vezes ela pode ter um desenvolvimento mais... Como é que eu posso falar? Ela vai ter um desenvolvimento que vai culminar, ela vai ser finalizada até em situações mais difíceis. Como, por exemplo, o Salmo 44, 22 vai dizer que todos os dias, por amor de ti, nós somos disponibilizados para a morte. Né? O salmista está dizendo que, por amor a Deus, eventualmente nós vamos ser colocados em circunstâncias que podem nos ocasionar morte, por amor a Deus. E Paulo vai resgatar isso lá em Romanos 8,36, ele vai citar novamente, quando ele está dizendo lá que se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai desenvolver em Romanos 8 esse raciocínio e vai chegar no ponto de recitar o salmista dizendo: por amor a ti nós somos postos, nós somos entregues à morte todos os dias, por amor a Deus. A provação ela pode ter um desfecho aparentemente triste nas nossas vidas. Porém, a provação ela não é um aspecto que deva ser considerado um aspecto triste em nós. Né? A provação ela é algo tão sério e tão necessário que todo cristão é provado. Por que todo cristão é provado? Bom, a gente vai ver que é necessário que nós sejamos provados porque a provação ela tem uma finalidade. A provação ela não tem uma finalidade em si, mas ela tem um propósito para que ela alcance, ela acontece com um objetivo. Né? Então todo cristão é provado, e se você é cristão e você não foi provado, você não tem sido provado, aí meu irmão, você precisa repensar essa sua relação com Deus e olhar a sua trajetória, porque todo cristão ele é provado. Todo crente em Cristo ele é provado, em algo ele vai ser provado, porque há um objetivo nas provações a que nós somos submetidos. Há um objetivo e é importante que você avalie sobre como você está encarando, como você está recebendo as provações. Para Tiago, ele vai
começar esse texto que nós lemos, e se você está acompanhando na sua Bíblia aí agora, você vai ver que eu avancei inclusive uma perícope, eu peguei um versículo da perícope que vai do 12 até o 15, eu avancei porque esse versículo parece que ele complementa esse raciocínio anterior. Então Tiago ele vai começar a dizer o seguinte, que toda aprovação ela é motivo de alegria. Ora, se é uma coisa que traz dificuldade, né, a definição do termo é algo que é um teste que ele vai me colocar numa situação talvez de sofrimento, é um teste que ele talvez vai me fazer passar por situações difíceis e eu preciso me alegrar nisso. Você precisa se alegrar se você está sendo provado. É o que Tiago fala. Ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Sempre que você for provado, você deve ficar triste. Não, você tem que ser alegre. Tem que se alegrar toda vez que você for provado. Porque qual é o argumento de Tiago, então? Né? Por que eu tenho que me alegrar se eu for provado? Ele diz o seguinte: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, se cada vez que a minha fé for provada, eu vou ter oportunidade de que a minha fé cresça. Eu tenho oportunidade de crescer, eu tenho oportunidade de desenvolver a perseverança, eu tenho oportunidade do desenvolvimento à medida que eu vou sendo provado. Eu sou originalmente engenheiro químico. E na minha profissão, uma das coisas que eu aprendi e que eu levo muito fortemente é que não tem nada perfeito que não possa ser melhorado. Claro, eu não estou falando que isso é uma lei universal, porque assim, Deus é perfeito, então Deus não pode ser melhorado. Mas nós, como seres humanos, as coisas que nós fazemos, não tem nada que esteja perfeito o suficiente que não possa ser melhorado. E sob esse conceito, a vida da gente como cristão, ela é também um aspecto que, à medida que nós caminhamos, que nós avançamos, nós podemos ser melhorados. Claro, quer dizer, há algum de nós que seja perfeito, que esteja pleno? Não há. Então a nossa vida, a nossa caminhada, ela vai demandar que nós possamos ir e andar e caminhar em busca da perfeição, objetivando a medida da estatura de Cristo, para que nós sejamos apresentados como homens e mulheres perfeitos diante de Deus. Logo, cada um de nós sempre tem alguma coisa para melhorar. Como diz João, né? Se alguém diz que não tem pecado, está mentindo. Então, o pecado em si ele já é uma falha, e por ser uma falha, ele precisa ser melhorado. Logo, todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos buscar a melhoria contínua, né? E aí, quando a nossa fé ela é provada, essa perseverança ela vai ter oportunidade de crescer. É como se a fé ela fosse uma semente que a gente plante e cada intempérie a qual ela é submetida, ela vai superando e vai crescendo. E é interessante que a fé, para Tiago, quando ela é testada e essa perseverança ela cresce, então junto com ela nós nos tornamos pessoas mais maduras. Então, dentro do conceito de Tiago, a provação ela é um elemento básico, necessário para que a fé seja promovida, para que a fé cresça, para que a perseverança aumente e com isso nós sejamos amadurecidos, né? Então, se a gente for pensar na prova, né, como é que a gente vence então a prova? Se você é um aluno, como eu sou aluno de seminário, e quando a gente vai fazer uma prova, a gente precisa se preparar para a prova. Nós precisamos estudar, pegar todo o assunto que o professor passou, nós precisamos nos debruçar sobre os assuntos, entender para poder responder as perguntas, enfim. Eu tenho um professor que faz umas provas lá que, olha, a prova não é difícil não, jovem, mas dá trabalho, porque a pergunta ela não é assim uma pergunta, diga o que é isso. Ele chega assim pra gente e fala, ele bota um texto desse tamanho, né, igual as provas do Enem, bota um textão assim, e diz assim, suponha que você seja um professor de escola bíblica dominical. Então, com base nisso, você tem um aluno na sua classe que faz a seguinte pergunta. Tá, para responder a pergunta dele, disserte sobre A, B, C e D.
Aí você, além de ter que saber a resposta, você tem que dissertar, né? Tem que contar a historinha para poder responder a pergunta. Então tudo isso vai exigir preparo. Para que eu supere essa prova, eu preciso ser bem preparado. Então, como cristão, o que nós precisamos para superar essas provas que tem como objetivo arrancar o que não presta da gente e deixar só aquilo que presta? Primeiro, nós precisamos de sabedoria. O verso 5, ele vai dizer que... Porque quando você vai lendo, né, a carta, é por isso que eu sempre falo que você precisa ler ela toda. Você vai lendo, parece ali que de alguma forma Tiago descontextualiza, né? Porque ele está falando ali de provação, de fé e maturidade. E aí logo ele emenda com sabedoria. Porque ele continua, né, no verso 5, se algum de vocês, ou seja, ele acabou de dizer que nós vamos ser maduros sem que nada nos falte. Se alguém não tem sabedoria, ou seja, ele está dizendo o seguinte: vocês precisam se tornar maduros sem que nada falte. Porém, se faltar, ou seja, se faltar sabedoria parece ser ali um elemento que está faltando para que eu supere a provação. Então ele vem trazendo, carreado nesse texto, que para eu vencer a prova, se eu for provado, eu preciso de sabedoria. Sabedoria é um item fundamental na vida de cada crente. Né? Segundo o pastor Shedd, dizia que nesse texto ele faz um comentário que quando o Tiago está falando de sabedoria, ele está dizendo que a capacidade divina de compreender a vida pela ótica de quem segue a lei de Deus como regra de fé e moralidade. Ele está dizendo o seguinte: eu vou passar pela prova e eu vou olhar a prova, analisar o contexto daquilo que está acontecendo a partir da Bíblia, porque ela é a minha base de fé e de moralidade, ou como nós batistas dizemos, ela é a nossa regra, o nosso princípio de fé e prática. É a partir da Bíblia que nós desenvolvemos a fé, é a partir da Bíblia que nós desenvolvemos a nossa prática. Então, conceitualmente, o que ele está falando de sabedoria aqui é que é essa capacidade de fazer uma análise contextual para entender essa circunstância e poder sobrepujar, poder superar, poder passar pela prova. Então, quando a gente vê que sabedoria ela é um item necessário, e se alguém não tem, precisa pedir a Deus. Se você não tem sabedoria para entender o contexto, porque muitas das vezes, agora sim, nós passamos pelas circunstâncias sem sabedoria. Geralmente são as vezes que nós sofremos mais, que nós tomamos mais na cabeça, né? A gente apanha mais, a gente sofre mais porque nos falta sabedoria para lidar com a provação. Então Deus diz assim, através de Tiago: se você não tem sabedoria, peça. E aí, esse pedir não é um pedir assim: Deus me dá sabedoria. Porque sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, ela é de fato sabedoria. Qual é o problema? É que às vezes você não pede para Deus e você vai consultar alguém que também não pediu sabedoria para Deus. Sabe o que isso vai dar? É isso mesmo que você pensou. Vai dar errado. Você, ao invés de consultar a Deus ou procurar alguém que de fato tem um relacionamento com Deus, você vai procurar naquele seu amigo ali, que é uma pessoa legal, que você troca ideia. E aí você chega lá e pede conselho sobre uma determinada circunstância. Sabe o que ele vai dizer para você? Coisa boa não vai ser. Ele vai te dar um conselho que vai no sentido contrário ao que a Bíblia está dizendo, ou do que a Bíblia pode orientar você. E aí você vai meter os pés pelas mãos e vai sofrer e provavelmente vai ser reprovado na sua prova. Tiago vai dizer aqui que se a gente precisa, tem que pedir a Deus porque Ele é generoso e receberá o seu pedido. Ele não os repreenderá por pedirem sabedoria. Mas, quando pedirem, o segundo elemento para você vencer e superar a prova é ter fé. Quando você for pedir sabedoria, tem que pedir sabedoria com fé. Tem que crer. Porque se você não crê em Deus, como é que você acha que vai receber alguma coisa? O Tiago ele vai fazer um comparativo interessante aqui, porque ele diz o seguinte: faça-no com fé sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Então quem não acredita, quem não tem fé, fica empurrado para lá e para cá, para lá e para cá. É uma pessoa inconstante, é uma pessoa que não tem constância. É uma pessoa que Deus vai dizer assim: Deus vai olhar a tua oração assim, né? Se você for assim, eu espero que não seja. Mas se for, talvez Deus olhe para você e diga assim: tá pedindo sabedoria?
não acreditando, porque tem gente que acredita sem acreditar, né? Tem gente que confia desconfiando. E não faz sentido isso. Se você está falando com Deus, como é que você vai dizer assim, Deus, ó, eu estou orando aqui pedindo a sua sabedoria, tá? Parece assim a oração que você faz uma oração com o olho aberto e outro fechado. Parece que você não está confiando plenamente em Deus. Então, quando você for pedir sabedoria ou pedir qualquer coisa, confie em Deus. Tenha fé para superar a provação. Porque a prova ela vai acontecer, quer você queira, quer não. Todo crente é provado. Todo cristão passa pela prova. Agora você vai ser provado e você vai ser aprovado ou reprovado. Essa é uma questão importante. Se você vai ser aprovado, provavelmente você vai usar destes elementos aqui, da sabedoria e da fé e de mais um. Agora, se você for reprovado, é que provavelmente faltou uma dessas coisas. Qual é, então, nesse texto, o que Tiago nos mostra aqui também é um elemento para que nós entendamos que toda aprovação, que nós podemos passar pela prova. O terceiro elemento aqui é entender que toda circunstância é temporária. Aqui nessa terra não tem nada definitivo. A minha vida não é definitiva, a sua vida não é definitiva. O mundo parou por causa de um vírus que está mostrando que todas as coisas que nós acreditávamos, que nós reputávamos como bases sólidas, países sólidos, países isso, economia sólida, moeda sólida, tudo isso ruiu. Por que tudo isso ruiu? Porque ao invés de nós entendermos que tudo é efêmero, que tudo é passageiro, que as coisas vão passando, a gente depositou toda a nossa fé e confiança nessas coisas. E aí Deus vai lá e permite que isso aconteça para que tudo isso desmorone e a gente se aperceba de que a vida ela é um piscar de olhos. Um dia desses eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu cheguei um dia pro meu pai e pra minha mãe e falei assim, meu pai deve ter brigado comigo por alguma coisa que eu fiz de errado. E aí eu falei, eu não vou mais ficar nessa casa. E eu peguei lá a minha mochilinha, botei 3 cuecas dentro, 2 shorts, fechei a mochila e botei a mochila no ombro. E eu vou me embora pra casa da minha tia, porque é ela que gosta de mim de verdade. Aí eu cheguei no corredor de casa e voltei. Até um dia desse eu fazia isso. Agora eu tenho um filho que vai completar 7 anos. A vida passou rápido. Muito rápido. Eu sou pai de um filho de 7 anos agora. E eu me lembro dessa cena, né, da minha tentativa de fuga, assim, de maneira muito vívida. O tempo ele vai passar, meus irmãos. Então, por o tempo passar, não existe nenhuma provação que seja eterna. Não existe nenhuma circunstância que seja eterna nesse sentido, de que eu vou continuar sofrendo e passando por provação. Pode ser que você passe por muitas provações, uma em seguida da outra, porque por alguma razão Deus quer que você passe por elas. Mas nenhuma circunstância dessas é eterna. E Tiago vai dizer que o pobre, ele deve se orgulhar, né? Ele diz aqui o seguinte: quem é pobre deve se orgulhar porque é digno de honra. O rico deve se orgulhar porque o rico é insignificante. Porque tudo isso, e aí ele volta-se principalmente para o rico. Ele diz, ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai e sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. Porque, embora o contexto aqui, quando ele fala de rico e pobre, ele está falando de que a riqueza ela não deve ser considerada como algo que separe as pessoas, como infelizmente a gente vê. A gente vê também que ele vai dizer o seguinte: ainda que você seja muito rico, isso acaba, porque a vida vai acabar. Não importa o dinheiro que tenha ou que não tenha, a gente vai se encontrar um dia diante do grande trono branco para ser julgado, porque todo mundo vai morrer. E isso é um fato. Todo mundo um dia vai morrer, a não ser que Jesus volte, né? Se Jesus voltar hoje, então alguns de nós não vão morrer, porque já vai passar direto aí para a próxima fase desse grande videogame que é a vida. Mas, então, do contrário, se Cristo não voltar antes, nós todos morreremos. E é um fato isso.
a mesma certeza que nós temos de que a morte ela vai acontecer um dia, você pode estar certo de que as circunstâncias da vida elas são temporárias. Você vai passar por um período bom, e outro período talvez melhor, outro período talvez pior, e você vai vivendo, e o que vai fazer diferença é como você vai lidar com esses períodos na vida. Tiago nos mostra nos versos de 9 a 11 que a vida ela é feita por etapas, a vida de cada um de nós ela é feita por etapas. Eu já tive etapa de ser um estudante de ensino infantil, uma etapa de ser estudante de ensino médio, uma etapa de ser estudante universitário, uma etapa que eu era solteiro, ou agora eu estou na etapa de ser casado, eu estava na etapa de não ser pai, agora eu vivo a etapa de ser pai, daqui a pouco eu vou viver a etapa de ser avô, e a vida vai seguindo o seu fluxo, né? Como diz, parafraseando lá o Rei Leão, é o ciclo sem fim, que um dia vai ter fim, que um dia Jesus vai voltar e vai acabar com isso aqui, né? Então, a gente vai ver que essas etapas da vida, elas vão se concluindo, elas vão sendo fechadas. E aí a gente vai ver, meus irmãos, que tudo o que a gente vive, todas as nuances da vida, nós vamos entender que nós precisaremos viver conforme elas vão acontecendo. Tá? Nada é definitivo nessa terra. Riqueza, pobreza, dor, choro, alegria. Não existe nenhum sentimento que ele seja perene, por assim dizer. Em algum momento nós estaremos felizes, outro momento nós estaremos tristes. Tem hora que a gente vai estar confortável, tem hora que a gente vai estar desconfortável. Tem momentos que você está muito feliz, tem momentos que você vai estar angustiado, preocupado, e outros você vai estar aliviado. Então a vida ela vai sendo vivida em etapas, pode-se dizer com ciclos talvez, mas nós vamos vivendo a vida em etapas. Então para cada etapa da vida você vai ter talvez ali uma provação a qual você vai ser submetido. Então entender que essa provação ela não é eterna, que aquele sofrimento ele não é um sofrimento eterno, isso nos ajuda a ter esperança. Muitas pessoas, quando estão no momento de sofrimento, elas não enxergam a tal da luz no fim do túnel, elas não enxergam perspectiva, né? A gente está vivendo um momento aí que nós não estamos enxergando perspectiva, porque tem vacina aqui, tem teste ali, tem tratamento disso, tratamento daquilo, uma hora gente brigando por causa de um medicamento lá, que para alguns fez efeito, para outros não fez, e aí agora chegou recentemente um estudo dizendo que ele não tem efeito de nada. Então a gente fica meio sem saber, né? Meio sem ter esperança. Talvez, por exemplo, o Covid ele seja uma doença que a gente vai conviver com ele como a gente convive com as outras doenças aí, que elas são cíclicas, né? Todo ano ela vai aparecendo e a gente vai ter que tomar os cuidados. Ela vai mudar muito a forma como a gente vive, ela vai mudar a forma como a gente está lidando com as coisas. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente entender que é uma etapa para a gente se preparar para a próxima, então a gente vai conseguir viver melhor, porque a gente vai começar a ter uma ideia melhor sobre como viver a vida. E aí é importante a gente entender que no sofrimento não existe uma continuidade perpétua dele. Claro, considerando que você é um crente, considerando que você é um cristão, considerando que você tem a vida eterna, o sofrimento ele não é permanente, ele não vai se perpetuar. Então a gente pode ser que você esteja passando por uma situação aí de doença grave na família, né? Pode ser que você esteja passando por uma situação financeira muito séria, muito difícil, mas você precisa entender que não há mal que perdure para sempre. Você vai ter momentos em que a noite ela vai trazer uma tempestade horrível, vai jogar o barco para lá e para cá. A tempestade ela vai vir jogar o teu barco para lá e para cá, e você vai ficar com medo, você vai ter receio, você vai clamar a Deus e você vai pedir ajuda, e talvez você precise passar por toda uma noite de tempestade. Mas quando o dia amanhecer, quando raiar o sol, você vai ver que a bonança vai vir. A calmaria virá com o raiar do sol. Então, se você está passando por uma noite de tempestade hoje, pode ser que nessa provação você esteja sendo preparado para lá no amanhecer enxergar a bondade do Senhor cuidando da sua vida. Porque eu não sei o que você pode estar passando agora. Eu sei o que eu passo, o que a minha esposa passa, o que os nossos filhos passam, minha família, meus pais, minha irmã, minha sogra.
pessoas mais próximas, alguns irmãos de igreja, mas eu não sei o que todo mundo está passando. Porque lá no seu coração, no seu íntimo, você sabe a prova que você está passando. Você sabe como está sendo provado. Então, quando você parar para pensar, você vai lembrar, pare de sofrer. Mas não pare de sofrer como a gente conhece aí, que as pessoas usam, né, com o objetivo triunfalista de dizer assim, pare de sofrer porque você é cabeça e não é cauda e você tem que vencer, você vai ter carros, casas e negócios. Não, não é isso. Pare de sofrer, porque se você está sendo provado, você deve se alegrar no Senhor porque está sendo provado. Porque a provação, ela vai fazer de você uma pessoa melhor. Então, entender que essa provação, ela é periódica, ela tem um tempo para acontecer, ela vai nos ajudar a não mais sofrer. Eu sei que eu ainda preciso passar por essa circunstância por mais um tempo, mas esse tempo chegará ao fim e toda a dor se aliviará. Então isso traz esperança ao nosso coração, de a gente entender que isso não é um estado permanente. Nós não concordamos em como o pare de sofrer é usado por aí, porém o jugo do Senhor é leve. Nele nós não sofremos. Nós podemos sentir dor. Nós podemos sentir dor, sim. Nós podemos ter momentos de tristeza, sim. Nós podemos ter momentos ali, claro, nós podemos, pois pode acontecer com a gente. Mas nós temos a nossa esperança nele. Então a nossa esperança, ela não está aqui no agora, mas ela está lá no porvir. A nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está na vida eterna, a nossa esperança está no Deus da nossa salvação. Quando nós passamos pela prova, a gente não está objetivando só uma mera sobrevivência aqui, mas a gente olha lá para o futuro, lá para o dia que a gente se encontrar com o Senhor e lembrar, eu preciso ser fiel agora, eu preciso ter sabedoria para passar por esse momento, eu preciso ter fé para passar por essa prova, eu preciso entender que ela é temporária, porque a vida, ela é temporária, ela é transitória, mas a vida que eu tenho no Senhor, ela é eterna, ela não vai acabar. Então essa esperança que você tem, você pode usar e deve usar, segundo o texto de Tiago, para que você supere a prova. Só que entender o que é a provação, entender como superar a provação, elas são partes desse processo. O que eu faço então, ou melhor, qual é o objetivo da provação? Porque a provação, Deus não nos dá, Deus não permite que ela venha sobre nós, né? A prova, ela não acontece nas nossas vidas, melhor dizendo, com uma finalidade em si. Ela não acontece simplesmente para nos fazer sofrer. Deus não está lá no céu jogando videogame com a gente, né? Não é isso. Botando a gente em umas fases difíceis com chefões difíceis para a gente superar. Não é nada disso. Deus nos dá provas para que nós sejamos experimentados e sejamos melhorados. Os benefícios da provação, eles são basicamente dois. O primeiro, a gente já os viu, mas nós vamos entrar um pouquinho mais no detalhe dele agora. É que quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. O que é perseverança? Nesse texto, ou a palavra perseverança, ela significa a paciência que não, quando não tem remédio. É você pensar assim, poxa, não tem jeito, eu vou ter que me segurar aqui. Eu vou ter que aguentar esse negócio. Está sendo difícil, está sendo dureza, mas eu vou ter que resistir. A palavra da moda é a resiliência, né? É a capacidade que um material tem, né, de se dobrar e voltar. Não é exatamente a elasticidade, mas é a resiliência. E aí você sofre, né, às vezes, mas está lá, firme, resistindo. A verdadeira resistência é a resistência na fé em Cristo. Não é esse monte de resistência que a gente vê o pessoal falando por aí, não. A verdadeira resistência é você resistir na palavra de Deus, você se manter firme na palavra de Deus. Então a perseverança, ela é a virtude mostrada pelos mártires. Quando meu pai botou meu nome de Estevão, eu não sei o que ele tinha na cabeça, né? Eu devia estar pensando que eu ia ser uma pessoa que quer tomar umas pedradas na vida, eu acho. Mas quando eu penso na história de Estevão, você vê, ele é o primeiro mártir da Bíblia, né? A primeira pessoa que morreu pela fé em Cristo. Estevão,
enquanto ele era acusado injustamente e tomava pedrada no rosto, no braço, na perna, ele não disse assim, não, para, eu estou errado, me poupa a minha vida. Em momento algum ele falou isso, ele perseverou até o final. Ele resistiu até o fim, ele tomou até a última pedrada e morreu. Mas antes de morrer, ele viu o céu aberto e Jesus sentado à direita do Pai. Você consegue imaginar o que é isso? Você consegue imaginar que a perseverança ela pode ser que nos leve até um estado dessa maneira, até a morte. Se nós tivéssemos vivido ou vivêssemos num país de perseguição, talvez nós fôssemos provados até a morte. A perseverança ela ia nos levar até as últimas consequências. Mas hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que nós temos liberdade para viver a nossa fé, para pregar a nossa fé. Por isso que você está vendo esse vídeo. Nosso país não tem restrição contra falar daquilo que nós acreditamos. Porém, nós não aproveitamos isso. Nós não perseveramos na fé. Quando você pega, se você for numa rede social aí, talvez no Instagram, no YouTube, que isso tem mais, e você quer pesquisar sobre grandes empreendedores, pessoas que tiveram sucesso nos negócios, você vai ver algumas características comuns a todos eles. Eles eram pessoas que tinham um sonho e que esse sonho nunca saiu das suas cabeças e eles investiram no sonho. Eles se prepararam e deixaram de comer para viver o sonho deles, e investiram no sonho, investiram tempo, recurso, inteligência, saúde, e eles perseguiram aquilo e foram atrás e lutaram por aquilo, abriram mão de muita coisa até que eles conseguiram chegar onde queriam. Pessoas extremamente obstinadas com o objetivo. Por que a gente não vive a fé em Cristo dessa forma? Porque quando aparece a primeira dificuldade, a gente, não dá pra mim. Porque quando aparece a primeira provação, nós já fazemos assim, poxa, não vai dar. Quando aparece a primeira circunstância difícil, a nossa primeira reação é negar, é abrir mão, é dizer, não vai dar pra mim. Infelizmente, nós temos agido dessa forma. De uma maneira geral, talvez nós não estejamos vivendo a Bíblia como ela deve ser vivida. Porque na primeira necessidade de perseverar, na primeira provação, nós já somos reprovados. Quando a fé que nós temos ela é provada, a perseverança ela tem a oportunidade de crescer. Então esse é um benefício da provação. Fazer com que a perseverança cresça. A nossa fé ela vai ser mais robusta, ela vai ser mais firme. O segundo benefício está no verso 5, né? Verso 5. Verso 4. É necessário que a perseverança cresça, porque quando a perseverança crescer, ela vai tornar você uma pessoa madura. Ela vai tornar você uma pessoa madura, uma pessoa perfeita, uma pessoa sem defeito. Porque o objetivo da aprovação é transformar a sua vida, tirar aquilo que não presta da sua vida para ficar só aquilo que é perfeito, só aquilo que é puro. Ela ir tirando essas cascas que não prestam, ela tirando essas atitudes que não prestam, essas coisas ruins de você, para que você se torne uma pessoa madura, uma pessoa que preste. Por isso que você vai ver o exemplo do oleiro, né? O oleiro e o barro. Você é o barro, você não é o oleiro. Então você não vai ter o barro dizendo para o oleiro assim, eu é que sei o que eu quero ser. Eu é que sei. Não. O oleiro vai lá e vai quebrar o barro, vai desfazer o vaso, fazer uma massa amorfa sem forma de barro, então ele vai modelar de novo aquele vaso. E se o oleiro olhar e falar, ainda não é o que eu quero, ele vai quebrar de novo para fazer. Porque é assim que Deus nos prepara para as próximas etapas da vida. Deus vai nos moldando à sua maneira. Deus podia pegar e quebrar de uma vez e fazer uma pessoa perfeita? Podia, Ele é Deus. Mas na sua infinita sabedoria, em sua infinita misericórdia, Ele decidiu fazer, não vou fazer isso não, vou fazer um processo de melhoria. E aí eu vou quebrando e vou moldando, vou quebrando e vou moldando até
esse cara aqui, essa senhora aqui, essa mulher aqui, ficar do jeito que eu quero. Por quê? Você não pode dizer para Deus que ele está errado e você está certo. Ele é quem vai dizer sobre quem nós somos, ele que vai dizer o que seremos. Nós nos tornaremos vasos de honra, desde que Deus nos quebre e nos molde segundo a sua vontade. Por isso, à medida que a provação ela vai acontecendo, que nós vamos sendo quebrados, nós vamos sendo moldados à vontade de Deus, caso sejamos aprovados, para que nós nos tornemos vasos perfeitos, pessoas maduras, gente sem defeito. Não adianta você ser um vaso rachado que tem uma camada de cera em cima para fingir que você foi refeito. Não. Você precisa ser sem cera, sincero. Para a gente concluir, né, alguns questionamentos para a gente conversar e pensar junto sobre como a nossa vida tem sido. A nossa vida tem sido provada, certo? Como é que nós estamos reagindo com as provas que a gente tem recebido? Nós temos provado, nós temos sido submetidos a circunstâncias difíceis, isolamento, lockdown, nós temos sido, alguns de nós têm sido perdido emprego, alguns têm tido salário reduzido, alguns que trabalhavam como autônomo, vendendo coisa na rua não podem vender. Como isso tem nos afetado? Como é que a gente tem reagido às provações às quais nós somos submetidos? Como nós temos encarado as provas às quais Deus nos submete? Nós temos ali feito como Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha? Naquele momento ali, pré-fornalha, e dizer assim: Rei, se tu quiser jogar a gente lá dentro, joga, mas nós não vamos nos dobrar diante de ti. Ou como Daniel, aceitar o seu destino de não vou parar de orar ao meu Deus, se quiser me jogar na cova, me joga. E jogar o cara na cova. E o cara passou a noite toda lá com os leões, e Deus fechou a boca dos leões. Essas histórias fantásticas de provações na Bíblia, elas devem servir de estímulo, porque nós somos provados de outras maneiras no nosso dia a dia. Então elas devem servir de estímulo para nós. Poxa, se esses caras passaram por isso, Deus, se eu passar por uma circunstância difícil de provação, que o Senhor me dê força para superar, que o Senhor me dê sabedoria para superar, que o Senhor me dê fé para superar, que o Senhor me ajude a entender que é temporária, que isso vai passar. Se você tem sofrido nas provações, meus irmãos, lembre-se, elas servirão para que Deus amadureça você, para que você se torne alguém mais maduro, para que você seja uma pessoa melhor, para que você continuamente seja melhorado para a glória do nome dele. Pode ser que nesse período você de fato se sinta muito cansado, que você tenha sentido o peso do mundo nas suas costas. Mas creia, tudo isso vai passar e o Senhor está preparando você para ser um vaso de honra melhor para a glória do nome dele. Tudo o que você fizer, faça para o Senhor, faça para a glória do nome dele. Faça dessa forma. E se você não lembrar de mais nada do que eu disse aqui, lembre-se que uma vida de provação nada mais é do que uma vida de alguém a quem o Pai ama e o quer tornar segundo a sua vontade. Deus ama você e Ele quer fazer com que você seja segundo a vontade dEle, para a glória do nome dEle. Por fim, lá em Romanos, Paulo dizia que quem nos separará do amor de Cristo? Fome, tribulação, nudez? E ele chega dizendo no verso 36, por amor a ti nós somos entregues todos os dias à morte. E ele conclui no verso 37 de Romanos 8 dizendo, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque a nossa vitória não é nossa, mas ela é dele, por ele e para ele. É nele que a nossa vitória é constituída, por amor de Deus a nós. Ainda que nós sejamos pecadores, Ele nos ama. E nos amou de uma maneira incrível. Então, vencer a provação, a vida do crente é uma vida de provação, mas nós vencemos a provação no poder do nome de Jesus Cristo. Amém?
Antes de nós encerrarmos, eu queria passar para você aquele recadinho de todo domingo, né? Primeiro, para quem é aqui do estado do Pará, a gente está começando a ter uma flexibilização, né, das reuniões. Então, a nossa igreja até agora, até o momento da nossa EBD, ainda não tomou uma decisão sobre isso. Então, você vai ser avisado sobre como é que a gente vai retomar as nossas reuniões. Estevão, como é que eu vou saber? Segue as nossas redes sociais, elas vão aparecer bem aqui agora, na frente aqui da Tati. Você segue as nossas redes sociais, você vai ficar sabendo sobre como é que nós vamos fazer sobre essa retomada, né, das reuniões, dos cultos, enfim. Até lá, até segunda ordem, nós continuaremos fazendo nossos eventos online, né, nossa EBD, nossa celebração de quinta e celebração de domingo. Portanto, também um outro recadinho de hoje. Hoje à noite nós teremos celebração às 18h30, então esteja com a gente nos nossos canais, né, Facebook e no YouTube. Nós chegamos aí a 100 inscritos no YouTube, então você vai visitar lá nosso YouTube agora, é youtube.com/cibcnvoficial. Agora você já lembra que a do Facebook é facebook.com/cibcnvoficial e o YouTube também é youtube.com/cibcnvoficial. Se inscreva nos nossos canais, fique por dentro das nossas notícias, das nossas comunicações, e quando tudo isso passar, quando esse momento aí de isolamento necessário passar, que você não conhece a nossa igreja, vem visitar a gente ali, que nós vamos ficar muito felizes em receber você e a sua família. Então, se você gostou também desse vídeo aqui no YouTube ou aqui no Facebook, por favor, aperta lá o botão que você gostou, que a gente vai saber se você tem gostado dos conteúdos que nós temos ministrado aqui. Uma outra coisa, ficou com dúvida? Por favor, coloca aqui no comentário, que nós ficaremos muito felizes e muito honrados em poder ajudar você, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia incrível, que Deus cuide de você e da sua família e lhe dê paz, porque mesmo em minha aprovação, Ele te ama e vai cuidar de você, tá certo? Um abraço para você, meu querido. Tchau, tchau.